todo mundo animadíssimo, tá? Para nossa aula aqui. Cada dia tem um negocinho para resolver, mas enfim, no fim dá tudo certo. E aí nós vamos agora trabalhar com as nossas fichas aqui, tá? Então, hoje o nosso tema é verbo, e aí nós vamos trabalhar com os conceitos e as informações que são pertinentes ao tema aqui, tá? Então, quando a gente pensa no conceito de verbo, a gente tem que é uma palavra conjugável. Isso diferencia o verbo, né, de qualquer outra classe gramatical. Então, uma palavra conjugável que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Então, essa que vai ser a lógica aqui da gente classificar o verbo. A locução verbal, né, é um conjunto de verbos. Então, a gente tem um ou mais verbos, na verdade, sempre um conjunto, então mais de um verbo. Então, mais de um verbo exprimindo uma circunstância. Então, a locução verbal, ela é sempre feita por um verbo auxiliar. Nós vamos dar exemplo, tá? A gente tem um espaço ali para dar exemplo. Um verbo auxiliar, mais o que a gente está chamando de verbo principal. Então, ó, vamos pensar nas nossas locuções verbais nesse campo de observação aqui. Então, a gente vai trabalhar verbo auxiliar mais verbo principal. O rapaz estava estudando para a prova. Então, quando eu falo estava estudando, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal compondo essa locução. O verbo principal de uma locução, ele sempre estará em uma forma nominal. Então, essas formas nominais, basicamente, gerúndio, só 3, né? Infinitivo e particípio. Então, o verbo principal sempre estará em uma forma nominal. Essas formas nominais aí representadas por gerúndio, infinitivo e particípio. Então, o rapaz estava estudando para a prova. Eventualmente, gente, eu posso ter ali, né, uma sobreposição de locuções. Eu posso ter uma locução de passiva e uma outra forma. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A moça estava sendo observada pelo rapaz. Aqui está compondo uma passiva, tá vendo? E passiva é uma das formas de locução que a gente tem. Esse todo aqui, né? Eles estão se relacionando aí. A moça estava sendo observada. Alguém estava observando a moça. Então, tenho verbo auxiliar e verbo principal também, né? E eles vão fazendo pares aqui, compondo uma locução. Aqui, no caso, eu tenho um verbo principal no particípio. Então, se eu tenho vai chover em Belo Horizonte, o que eu tenho? Uma locução também, só que aqui o meu principal, ele está no infinitivo. Então, a gente sabe que eu vou ter uma forma nominal, qual seja infinitivo, gerúndio ou particípio, né? Essas formas aí, compondo a lógica da locução, e aí nós vamos trabalhar toda essa dinâmica do verbo, tudo que envolve verbo no nosso texto, beleza? Bom, aí a gente voltou aqui para a nossa locução, mais de um verbo exprimindo uma circunstância. Sempre a gente vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal, sendo que esse verbo principal estará em uma forma nominal. E aqui a gente tem os principais auxiliares. Claro que a gente está pensando nessa dinâmica para facilitar a identificação de locuções, o quê? Verbais. Então, para facilitar a identificação, eu tenho os principais verbos auxiliares. Então, eu tenho ser e estar, ter e haver, né? Eu brinco com vocês, falo assim, ó, hormônio da tireoide, né? Só para a gente ter uma lógica aqui, né? THSE, só que aí tá fora de ordem. Só para o menino lembrar assim, você pode e deve querer, você pode e deve decorar, porque esses daqui, ó, são muito cobrados. E aqui a gente começa, depois a gente continua, depois a gente costuma, porque esse verbo também aparece. Então, um monte de verbo com a letra C, né?
E aí você pode gravar algumas letras assim que fazem sentido para você identificar os principais verbos auxiliares. O legal aqui é você fazer algumas fichinhas e aí você tem que criar uma historinha para isso aqui, ó. Você pode e deve decorar porque você quer um Civic, e o Civic novo tá maravilhoso, então vale a pena, né? E você quer um Civic com hormônio da tireoide em dia, THS. Lembrando que aqui, ó, ter, haver e estar e ser, né? Você pode, deve e quer decorar, né? Porque você quer um Civic, chegar, continuar, começar, costumar, voltar, ir. Então, só coloquei aqui algumas letras que podem, de certa maneira, remeter ao contexto desses verbos para quando você precisar, né? Então, isso aqui é para facilitar a identificação de locuções verbais. Então, o aluno, às vezes, tem uma dificuldade de ver se é período simples ou período composto. Isso pode, de certa maneira, ajudar você a entender que se trata de uma locução verbal, beleza? Bom, então a gente já sabe que a locução ela é feita por um verbo auxiliar mais uma forma nominal. A gente já tem uma noção que as formas nominais são representadas por gerúndio, terminado em NDO, particípio, normalmente a gente vai ter ado, ido, posso ter do, to, go, zo, que são terminações de verbos irregulares. Então, gerúndio, particípio, infinitivo. Então, são as formas nominais que podem aparecer aqui, beleza? Bom, ainda posso pensar aqui, né, nas finalidades dessas formas nominais. Quando eu pensei aqui em finalidade, eu estou pensando em finalidades das formas nominais, beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Finalidade, locução verbal. Então, as formas nominais podem compor locuções verbais e elas podem compor também orações reduzidas. Então, eu tenho duas finalidades, locuções verbais e orações reduzidas. Como a gente estava usando essa folhinha aqui, ó, a gente deu o exemplo de locuções verbais, agora nós vamos aproveitar a mesma folhinha e nós vamos fazer orações reduzidas. Então, ela também vai ser feita a partir de formas nominais, não pode haver conector, né? Então, a gente já sabe algumas coisas sobre as orações reduzidas aqui. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, estudando muito, e é assim mesmo, né, gente? Tira essa vírgula. Então, estudando muito, você será aprovado. Essa daqui vai ser minha oração reduzida. Se você estudar muito, desde que você estude muito. Depois eu tenho assim, ó, ele estudava para mudar de vida. Que nada cai do céu não, né, gente? Ele estudava para mudar de vida. Então, para mudar de vida, essa lógica aqui de oração reduzida, também, só que agora uma reduzida de infinitivo. E vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz. Então, o rapaz comovido pela causa, comovido aqui, uma reduzida de particípio. Então, eu tenho uma oração reduzida de particípio, uma oração reduzida de infinitivo, e aqui em cima eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, beleza? Então, as orações reduzidas, elas também são feitas a partir de formas nominais. Oração reduzida, né, gente? Sem conector, então ela não pode ser introduzida por conector. E ela, obviamente, vai ser também uma oração adverbial, uma oração substantiva, uma oração adjetiva, né? A gente não está entrando no mérito da classificação da oração, porque o nosso objetivo hoje é uma aula de verbo. Então, nessa aula, a gente vai colocar na nossa ficha, né, os conceitos relacionados a verbo. Ah, então uma forma nominal do verbo, ela serve para quê? Serve para estabelecer orações reduzidas e serve também para compor locuções verbais. Então, são essas duas dinâmicas aí que nós utilizamos em se tratando de oração reduzida, beleza? E de locução, né? Então, agora eu vou para os verbos
regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes, reflexivos, pronominais, ou seja, vou estabelecer o que existe aqui em termos de verbos para conceituarmos essas possibilidades, tá? Então, verbos regulares não apresentam alterações no radical nem no paradigma. Verbos regulares não apresentam alterações no radical nem no paradigma. Como exemplo, eu tenho aqui vender, amar, partir. São verbos que não têm mudança na conjugação. Verbos irregulares apresentam alterações no radical, então apresentam alterações no radical e ou no paradigma, beleza? Bom, nesse caso, o que a gente pode dar de exemplo aqui de verbos irregulares? Trazer, reaver é até mais, né? Ele tem irregularidades, ainda é defectivo. Vamos pegar um mais básico. Verbos anômalos apresentam profundas alterações no radical e no paradigma. Ser, ir. Verbos defectivos, faltam formas, né, pessoal? Então, quando eu pensar em verbos defectivos é porque faltam formas. Verbos defectivos me enche o coração de emoção. A Fundep, que é uma organizadora mineira aqui, foi fazer uma prova para um concurso até legal de fiscal com salário alto, e ela se inspirou num post que eu fiz acerca de verbos defectivos, colocou lá o post e a legenda diretamente das redes sociais da professora Flávia Rita. Gente, como não ficar feliz, né? Fiquei felizona. A questão foi bem legal e foi sobre verbos defectivos. Eu vou deixar a questão aí depois para vocês, tá? Então, faltam formas na conjugação no caso dos verbos defectivos. Então, a gente tem lá, por exemplo, o verbo reaver, abolir, demolir, falir, são verbos defectivos. Verbos abundantes, em geral, apresentam duas formas de particípio. Isso aqui às vezes cai em prova, porque a gente tem que saber quando usar uma e quando usar outra. Então, apresentam duas formas de particípio. No caso dos verbos abundantes, eu preciso saber quando usar uma e quando usar a outra. Então, trazer é um verbo que não é abundante. E a gente é que às vezes confunde o particípio de trazer falando eu tinha trago, só que na verdade é só eu tinha o quê? Trazido, beleza? Então, trazer não é abundante. Vale a pena a gente até deixar isso registrado em algum cantinho, porque é um verbo que já foi cobrado diversas vezes, tá? Então, vamos colocar aqui alguns que são acender, tem aceso e acendido, né? Pagar, cozinhar, cozido e cozinhado, pago e pagado. Ai, Flávia, mas eu uso cada um a hora que eu quiser? Não. Existem especificidades para cada forma, tá? Então, a gente vai usar cada forma no seu devido contexto. Eu vou explicar isso também. Verbos reflexivos. Então, verbos reflexivos apresentam uma ação que recai sobre o próprio quê? Sujeito. Então, eu posso ter um verbo aqui, né? E ter a lógica do sujeito. Então, pentear-se, por exemplo, vestir-se, né? A ação está recaindo sobre o próprio sujeito. Maquiar-se, e no caso de maquiar também vale uma dica. O certo é eu me maquio. Nada de falar eu me maqueio, que isso não é de Deus não, viu, gente? Esse povo que acha que tá ficando bonito falando eu me maqueio, tá borrando a cara, né? Não faço a menor ideia do que a pessoa quis dizer com eu me maqueio, só se for maca. Então, não faço ideia. Eu me maquio, tá? Então, apresenta uma ação que recai sobre o próprio sujeito. No caso dos verbos pronominais, eles apresentam pronome integrante. Então, o pronome não tem função. Então, eu tenho um pronome integrante, ou seja, um pronome sem função sintática. É o caso, por exemplo, de lembrar-se de, esquecer-se de. Se quiser, você pode até colocar um dia aqui, porque esse verbo é pronominal com essa regência, tá?
Então, lembrar-se de, esquecer-se de, queixar-se, ligar-se a. Então, tenho vários verbos aqui que apresentam esse pronome chamado de pronome integrante. Verbos impessoais são os que mais caem, a gente estava na parte mais legal, porque eles realmente aparecem muito em prova. Então, verbos impessoais, o que acontece com esses verbos, tá? No caso aqui, ó, são conjugados especificamente em terceira pessoa e não apresentam sujeito. Na verdade, eu poderia ser até mais agressiva e dizer o seguinte, que os verbos impessoais, eles são conjugados na terceira do singular, mas existe uma exceção, né, gente? O verbo ser, quando impessoal, ele concorda com o numeral que o acompanha. Então, verbos impessoais, dada a importância desses verbos, ó, a gente vai tentar encaixar tudo, ó. Haver, com valor existencial, lembrando que o haver é impessoal e o existir não, né? Haver e fazer, indicando tempo, verbos que indiquem fenômenos naturais, as expressões chega de e basta de, com a ideia de encerramento, e o verbo ser indicando hora, data e distância. No caso aqui, ó, todos esses ficam na terceira do singular, que em concordância a gente também vai falar nisso, mas quanto mais, melhor, né? E no caso do verbo ser, ele concorda com o numeral. Aí, ao longo do nosso curso, a gente vai fazendo questões, obviamente, então você vai saber como essas questões aparecem de fato em prova, tá? Então, eu tenho os verbos impessoais aqui, eles são conjugados especificamente em terceira pessoa, não apresentam sujeito, haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo, fenômenos naturais, as expressões chega de, basta de, verbo ser indicando hora, data e distância. Sendo que no caso do verbo ser indicando hora, data e distância, a concordância vai ser feita com o numeral. Então, isso aqui a gente fez um resumo dos principais verbos, mas a gente pode melhorar isso aqui, né, gente? Porque a gente pode usar exemplos, né, para facilitar aí a sua percepção desses verbos, tá? Deixa eu tentar te ajudar um pouco mais. Vou pegar esse espacinho aqui de observações na página 78, que a gente já deixa esses espaços exatamente porque, né, a gente pode colocar mais exemplos e melhorar um pouco a percepção do aluno acerca de alguns temas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que nós vamos fazer? Para eu saber se um verbo é regular ou irregular, a gente já sabe que as nossas referências são o presente do indicativo, tá? E o pretérito perfeito do indicativo. A gente sabe que as desinências oram. O que acontece com essas desinências oram? A gente sabe que o pretérito perfeito eu pego a primeira pessoa do singular. E no caso do presente do indicativo, eu pego a primeira pessoa do singular. E no caso do pretérito perfeito do indicativo, eu pego a terceira pessoa do plural. Rã e ó. Então, vamos imaginar que eu tivesse amar, vender, partir, trazer, pedir. Então, amar, eu vou fazer eu amo. E no passado, eu vou fazer eles amaram. Ó, as desinências oram. Isso quer dizer que o nosso verbo é regular. Vender, eu vendo. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? E venderam, regular também. Então, para eu saber se um verbo é regular ou irregular, eu não tenho que conjugar o verbo, né, gente? Em todas as conjugações, não faria nem sentido um negócio desse. Eu vou conjugar os verbos no que a gente chama de bases. E as bases, né, como a gente já estudou, elas são representadas aqui, ó, pela primeira do singular do presente do indicativo e a terceira do plural do pretérito perfeito do indicativo. Claro que eu não vou sair conjugando o verbo inteiro, não faz sentido algum, né, gente? Partir, eu parto. E aqui, ó, partiram. Ah, então também é um verbo regular. Agora, trazer. Olha o que acontece. Eu
trago. O que aconteceu? Eu tive uma alteração no radical, ó. Eu trago. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um verbo que não vai ser regular, né? Olha aqui, ó. Do Z eu mudei para o G. Mas aqui, ó, fica pior. Trouxeram. Ó, verbo irregular. Observe que os meus radicais são, inclusive, diferentes. E antes eles eram iguais, tá vendo? Pedir. Eu peço. E aqui, ó, pediram. Os radicais também são diferentes, de modo que eu tenho o verbo irregular. Deixa eu mostrar um outro tipo de irregularidade, tá? Verbo dar, por exemplo, olha o que acontece com ele. Ele é irregular pelo paradigma. Eu dou, eles deram. Verbo irregular também. Porque aqui era para terminar em O, né? E esse verbo não terminou em O, ele terminou em OU. E aqui também tem uma alteração, porque ele era da primeira conjugação e apareceu a letra E. Deveria ter aparecido a letra A. Então, olha o que acontece. Nos verbos irregulares, eu vou notando pequenas alterações. Todo mundo consegue perceber aqui? Então, nesse caso, eu não preciso fazer o verbo todo. Eu tenho que fazer o presente do indicativo à primeira pessoa, o pretérito perfeito do indicativo à terceira pessoa. Porque senão o menino às vezes fica achando assim, e para saber se um verbo é regular ou irregular, eu preciso conjugar o verbo inteiro. Claro que não, né, gente? Não faz muito sentido a gente conjugar o verbo inteiro. A gente tem que conjugar uma parte do verbo, mais especificamente, a gente tem que ter uma referência acerca, né, do paradigma do verbo, ou seja, primeira pessoa do singular no presente do indicativo, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Essas vão ser as formas que vão indicar para mim o padrão do verbo, tá? Flávia, me explica um pouco melhor acerca de defectivos, por exemplo, só para a gente ter uma referência de exemplos. Então, aqui a gente estava diferenciando regular de irregular, né? Agora, vamos supor que eu tivesse verbos defectivos, só para a gente pensar e ilustrar isso aqui melhor, tá? Tô lá pensando no meu verbo, não existe essa forma, por exemplo, assim, ó, eu coloro. Esse verbo não se conjuga nessa forma. Então, aqui eu tô fazendo presente do indicativo. Então, não tem o eu aqui. Então, nesse caso, a indicação do verbo defectivo é exatamente porque não existe essa forma. Estou pegando aqui o verbo colorir, tá? E em tantos outros verbos isso também acontece. Então, estou pegando a referência do presente do indicativo, a primeira pessoa. Então, eu não vou ter, por exemplo, eu demolo, demulo. Isso aqui é uma forma que não existe, tá? Eu falho de falir. Se fosse de falhar, teria. Eu me adequo de adequar. Eu reavejo ou reavenho de reaver. Não tem, né? Então, são exemplos de verbos defectivos. Então, eles não apresentarão essa forma, beleza? Então, nessa lógica eu tenho demolir, abolir, falir, adequar-se, reaver, ok? Aí a gente estava, então, finalizando essa primeira ficha aqui que a gente fez, tá? Então, nessa ficha, só para ficar ainda mais legal, vamos colocar aqui um marca-texto no que a gente acha que é mais importante. No caso do verbo, a gente sabe que é uma palavra conjugável, que pode exprimir ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. A locução verbal vai ser sempre mais de um verbo, a gente vai ter uma combinação de verbo auxiliar e verbo principal, sendo que esse verbo principal estará em uma forma nominal. Aqui, a título de facilitar a identificação dos principais verbos auxiliares, a gente fez um THS, que vai ser, eu brinco com vocês, hormônio da tireoide, porque você pode, deve, quer decorar. Você quer um Civic, que é um carro que está muito bonito.
Então, ser, estar, ter, haver, poder, dever, querer, começar, continuar, chegar, costumar, voltar, ir, são verbos que normalmente compõem locuções verbais, funcionando aí na condição de verbos auxiliares, tá? Bom, aqui a gente retratou formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo. Essas formas nominais são usadas para duas coisas, ou elas compõem locução verbal, ou elas compõem orações reduzidas. São essas duas especificidades, tá? Os verbos regulares não apresentam alterações. Os verbos irregulares apresentam pequenas alterações. Anômalos, profundas alterações. Defectivos, faltam formas. Em geral, a gente sabe que a defecção ela pode ser observada pela primeira pessoa. Abundantes, duas formas de particípio, nós vamos ver isso mais adiante. Reflexivos, apresentam uma ação que recai sobre o próprio sujeito. No caso dos verbos reflexivos, o pronome sempre desempenhará uma função sintática. A gente pode deixar isso aqui também, que faz uma oposição ali com os verbos pronominais. Então, verbos reflexivos, o pronome sempre vai desempenhar uma função sintática e a ação recai sobre o próprio sujeito. Verbos pronominais apresentam pronome integrante, o pronome não pode ser suprimido, né, que ele faz parte do verbo. Os verbos impessoais são conjugados especificamente na terceira pessoa e o mais importante é isso aqui, ó, eles fazem o que a gente chama de oração sem sujeito. De tudo que a gente falou dessa ficha, as duas coisas mais importantes, entender a locução verbal, porque vai aparecer sempre em prova, e saber um pouco mais acerca dos verbos impessoais, porque eles também são bem cobrados em prova. São os dois conceitos mais relevantes dessa ficha. Mas verbos, gente, é importante, sempre vai aparecer em algum momento na sua prova, né? É uma matéria que realmente tem peso dentro da prova. Bom, aí nós vamos agora fazer a nossa questão. Classifique os verbos destacados nas frases abaixo e indique o paradigma de conjugação. Flávia, eu não sei o que é paradigma de conjugação. Já vi até em prova, mas eu não faço ideia do que é isso. Existem 3 paradigmas. Se o verbo terminar em ar, ele é da primeira conjugação. Você está olhando o verbo no infinitivo, né? Se o verbo terminar em er ou or, ele é da segunda conjugação. E se o verbo terminar em ir, ele é da terceira conjugação. Então, quando eu penso em paradigma, eu estou pensando nessas modalidades aqui para efeito de conjugação, beleza? Então, eu tenho lá assim, ó, até o século XII não se calculavam com números na Europa, mas existiam os ábacos. Bom, eu tenho que pegar esse verbo aqui e fazer duas coisas com ele para saber se ele é regular ou não. Eu tenho que fazer assim, ó, eu calculo, que é a primeira pessoa do presente do indicativo, e eles calcularam. E aí eu vou ver se esses radicais são iguais. São. As desinências oram. Flávia, quando você fala as desinências oram, o que você está querendo dizer? O, irã. Esse azinho é porque ele é da primeira conjugação. Então, esse verbo aqui é um verbo regular da primeira conjugação. Aí, como eu sei que ele é regular? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz presente do indicativo, primeira pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do plural. Então, essas foram as lógicas que eu usei aqui. Até o século XII não se calculava com números na Europa, mas existiam os ábacos. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o verbo existir, tá? Eu existo e no plural eles existiram. Então, se eu falo eu existo e eles existiram, as desinências oram e o radical é o mesmo. Logo,
eu tenho um verbo regular, só que ele é da terceira conjugação. Olha o I aqui, ó. Aqui era A, aqui é I. Existir, terceira conjugação. Que é isso de falar qual é o paradigma, beleza? Depois eu tenho lá assim, ó, o fluxo de operações não é determinado nem mesmo pela estrutura gramatical. É o verbo ser. Eu sou, eles foram. Gente, pensa comigo, alteração aqui, nasceu uma letra aqui, né, o F, e a gente já sabe que no caso aqui é um verbo anômalo. Pentear-se, né, penteando a si mesma. Então, nesse caso, eu tenho um verbo reflexivo. Dedicava-se ao trabalho voluntário, super importante isso aqui. E esse se aqui é parte integrante do verbo. Eu não estou dedicando a mim mesma, eu estou me dedicando ao trabalho voluntário. Não tem valor de a si mesmo, né? Como não tem valor de a si mesmo, eu tenho um verbo pronominal. O rapaz se precaveu dos males do desejo desenfreado. O verbo é precaver-se e ele é pronominal e ainda é defectivo. Mais de uma coisa. O Ocidente moderno encontra-se no círculo infernal descrito. Pode ser um verbo pronominal, não é sempre. Aqui ele está funcionando como pronominal e ele é regular. São, a gente já sabe que é um verbo anômalo, falsas todas as necessidades criadas pela civilização humana. Se eu quisesse, eu ainda poderia fazer esse criadas aqui, ó, uma forma nominal no particípio. Não havia outra pessoa que pudesse ajudá-lo. Aqui eu tenho 3 verbos, ó. Haver com valor de existir, verbo impessoal, está com valor existencial, né? Se eu vou fazer o poder, ó, eu posso. Eles puderam. Olha a diferença. Já vi aqui que poder é um verbo irregular e ajudar, ó, eu ajudo, eles ajudaram. Ran, a base é a mesma, verbo regular. Então, trabalhei, né, essas formas verbais. Marca texto aqui só para separar os verbos que a gente fez, beleza? Então, basicamente aqui era para a gente classificar os verbos. Nós classificamos para ter uma ideia mais adequada de como eles funcionam. Claro, gente, que questões de classificação são menos comuns em prova, tá? As questões mais comuns vão ser de conjugação mesmo, ou seja, vão ser questões de uso acerca da forma verbal, tá? Isso aqui já despenca na sua prova, que são as dicas de conjugação. Então, isso aqui é que normalmente você vai encontrar na prova. O que mais interessa para você vai ser essa lógica aqui de dicas de conjugação. Então, como cai basicamente para você conjugar, vamos fazer uma coisa aqui só para ficar mais fácil. Vou usar um vermelhinho primeiro, tá? Então, nós vamos pensar aqui qual que é a forma correta. Eu vou escrever aqui em cima, tá? Então, cuidado para vocês não ocuparem meu espaço todo. Então, se ele obter ou se ele obtiver nota suficiente, a gente vai escolher, né, qual vai ser a forma. Então, aqui a gente vai pensar em qual é a forma correta, tá? Então, se o rapaz requeresse ou se o rapaz requisesse o documento, seria melhor. A gente vai pensar aqui. Isso aqui cai, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se ele propôsse ou se ele propusesse o encontro, nós aceitaríamos. Qual que vai ser a forma correta disso aqui? A base do verbo pôr é puser. Logo, tem que aparecer o puser aqui, ó. Não existe. Se ele obter ou obtiver nota suficiente, a base é tiver. Logo, se ele obtiver nota suficiente para aprovação, ficaremos felizes. A pessoa que convir ou a pessoa que convier, a base é vier.
logo a pessoa que convier comigo terá meu respeito. Aí, verbo ver, a base é VI, quando você o ver ou quando você ouvir? Quando você ouvir, né? Às vezes eu acho estranho, mas é o certo, beleza? Farei apenas o que me aprouver. Aqui, ó, ou na base. A gente sabe que vai precisar de um ou aqui para a nossa base. Requerer, a nossa base é requere. A gente sabe que não deriva de querer. Então, se o rapaz requeresse ou se o rapaz requisesse? Requeresse, não existe requisesse. Prover e precaver não derivam de ver. A letrinha que deve aparecer nesses dois verbos é a letra E. Então, ele se precaveu ou ele se precaviu? Precaveu, né? Se ele provisse ou se ele provesse? Provesse. Então, basicamente aqui, eu já tenho uma referência das minhas formas corretas. E isso tem a ver com a base do meu verbo. E eu preciso saber esses verbos que são irregulares, beleza? Bom, então agora a gente vai para as dicas propriamente de conjugação. Então, vou dar dicas para vocês. Tipo assim, no caso, se houver conector, né, a gente já sabe que aqui existe uma linha de conjugação, nós estamos pensando em verbos conjugados. Se houver conector, a gente vai ter a base puser, tive, vie, vi, e são essas bases que nós vamos trabalhar aqui, tá certo? E isso aqui, gente, despenca. Tem coisa que cai, tem coisa que despenca, essa é uma delas. Então, olha o que acontece aqui com o verbo por. Então, primeira coisa, Flávia, eu já me esqueci quais são esses derivados, tá? Do pretérito perfeito do indicativo. A gente pode ir colocando aqui no cantinho. No seu caso, gente, se ficar sem espaço aí no livro, você vai fazer um post-it, né? Eu já falei com você que você pode ter um bloquinho de post-it aí, vai fazendo algumas outras questõezinhas que você acha que são interessantes. Eu não vou deixar de colocar porque eu não sei o que você se lembra. Então, é claro que a gente sabe que essa parte de fichamento é para alguém que já passou pela matéria. Mas, enfim, às vezes o menino precisa de recordar mais coisas e a gente vai colocando aqui. Então, aqui, ó, pretérito perfeito do indicativo, os tempos derivados, né, os que vão derivar dele. Pretérito imperfeito do subjuntivo, vou colocar o mais que perfeito primeiro. Então, esses são os tempos para os quais essa regra vai valer. Mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. O pretérito perfeito do subjuntivo dá origem a essas formas, tá? Então, por e derivados. Flávia, eu também gostaria de saber o que é derivado de por, né? Tipo assim, quais são os principais derivados de por? Depor, repor, aí já não tem acento, tá, gente? Então, depor, repor, propor, antepor, sobrepor, compor, são os derivados aí de por, beleza? Bom, aqui a gente continua pensando, ter e derivados vai ser mais ou menos a mesma coisa, ó. Ter e derivados é nos tempos derivados do pretérito perfeito indicativo, tá? Apresentam como base tiver. Então, isso aqui. Aqui, vir e derivados. Então, quando conjugados nos derivados, que são esses daqui, tá? Nos derivados do pretérito perfeito indicativo, apresentam como base vie. Beleza? Ver e derivados, mesma coisa. Então, o verbo ver apresentam como base vi, beleza? Então, essa que vai ser a nossa lógica aqui, vi, tá? Aí, na sequência, eu tenho lá reaver, aprazer. Então, eu tenho o seguinte, o que acontece com reaver e aprazer? Apresentam esses dois verbos, tá? Nos derivados do pretérito perfeito, do indicativo, base
ou, tem que ter um ou na base. Então, aqui, ó, reouve, e no caso do aprazer, aprove, ou na base. Reouve e aprove, beleza? Requerer não é derivado de querer. Então, o que acontece com esse verbo requerer é que ele não vai ter a letra S, que a gente quer fazer requis, né? Essas formas não existem. Então, aqui, ó, requis, requiser, requiseram, isso não é de Deus, não existe. A base é com R, né? Base requer. Prover e precaver, a gente também tem que ficar super atento, porque esses verbos não são derivados de ver, e a gente acaba confundindo por causa do final, né? Então, o V fica com I, e esses daqui ficam com E mesmo. Aqui, ó, tais verbos apresentam E nas formas derivadas do pretérito perfeito do indicativo. Então, é o caso aqui, ó, ele se precaveu, se ele provesse a casa do necessário, beleza? Então, por e derivados, quando conjugados, vão apresentar por Zé, ter e derivados, tive, vir, vie, beleza? Reaver e aprazer ou requerer, requere, prover e precaver, letra E. Flávia, quero ainda colocar aqui no cantinho, então, os derivados, tipo assim, igual você fez esse primeiro aqui, ó, vamos colocar uma coluninha assim, ó, derivados. Então, a gente vai colocando aqui os derivados mais importantes de cada grupo, tá? Vou fazer uma caixinha para cada, que nós não estamos fazendo nada, né? Nossa vida se resume a estudar. Brincadeira, tá, gente? A gente faz tanta coisa, nossa, se eu pegar um dia igual hoje, nossa senhora. Aqui não vai ter, na verdade, reaver e precaver a gente não está colocando nada, aqui nada e aqui nada. Então, só esses daqui que a gente está colocando os principais derivados. Então, ter, eu tenho, por exemplo, deter, obter, manter, conter, entreter, vir, é o sacipe, né? Advir, convir, sobrevir, intervir, provir, ver, rever, prever, entrever. Então, só para a gente ter uma base. Requerer não apresenta S e Z muito menos, né, gente? Z o menino ficou louco, porque aí já escreveu requis, ainda coloca com Z, você está querendo matar quem está lendo, né? Prover e precaver não vão ter a letra I, porque confunde mesmo, a gente acaba achando que é precaviu, provisse, mas na verdade não, né? Então, essa que vai ser a nossa lógica aqui. Tô vendo o Cláudio me mandando um Frávia ali, quando o menino fala Frávia, é porque ele já alcançou a vaga, tá, gente? A gente tem esse combinado. Então, isso daqui que a gente vai fazer nessa ficha, tá? Essa ficha muito caidora de com força mesmo. Então, muito caidora de com força mesmo. Isso aqui quer dizer assim, é uma ficha muito importante. A despeito da banca, pode ter certeza de que ela é super, ultra, mega útil para a sua vida. Bom, aí a gente já pode fazer o exercício que está na página seguinte. Então, exercício da página seguinte, vamos lá. Corrija as frases quanto à conjugação verbal. Lá só vai ser uma questão de múltipla escolha, né, gente? Em vez de ser para você corrigir, você vai ter uma questão de múltipla escolha. Se eles requeressem, a base está certinha, os bons serviços da instituição não seriam atendidos, uma vez que já a prejudicaram. Requeressem, certo? Você vai corrigir as que apresentarem. Por serem honestos, nunca lhes aprouve beneficiar-se viciosamente das instituições públicas ou privadas. Nunca lhes aprouve, tá certinho. O que é novo não destitui com i. Aí a gente tem uma regrinha que verbos terminados em uir são grafados com i. Então, possuir, por exemplo, vou fazer possui. E verbos terminados em uar vão ser grafados com e. Então, conceituar, por exemplo,
Conceituar, por exemplo, conceitue, beleza? Então, verbos terminados em UI são grafados com a letra I, verbos terminados em UA são grafados com a letra E. Então, essa daqui estava errada. Aí eu tinha lá assim, o que é novo não destitui o que é velho, quando este influi de fato na ordenação dos paradigmas de uma época. Influir tá certo. Sêneca não se absteve de enfrentar os limites da condição humana, o que requer coragem e constitui prova de sábia humanidade. Então, Sêneca não se absteve, o verbo abster, devidamente conjugado, né, de enfrentar os limites da condição humana, o que requer coragem e constitui prova de sábia humildade. Não há hoje quem detenha, não existe isso, quem detenha essa ânsia que parece irresistível de só desejar o que é grande, o que é excepcional, tá igual a bebida novela, né, que é amar grande. Na reprise, tá, gente? Que nós já estamos depois da pandemia. O que é excepcional, o que é altamente desafiador. Então, não há hoje quem detenha. Então, errado essa daqui também. Nem mesmo meus mais jovens alunos contiveram, a base é tive, contiveram seu entusiasmo diante das lições de Sêneca. Reconheceram o valor que ele atribuir com o mesmo, tá certo? E aí, só o contiveram aqui errado, que já é muito, né? Se ele perfazer todo o percurso, perfizer todo o percurso das leituras obrigatórias, não deixará de se entusiasmar com as lições dos velhos estoicos. As frases numa prova, geralmente são frases mais longas, como apareceram aqui, é isso aqui que a gente tem. Proseia com a antiga colega de turma há quase uma hora e não atina com o nome dela. Proseia corretamente e não atina corretamente. Então, nesse caso, a gente corrigiu as frases que apresentaram erro, né? E não há problema nas demais. Logo, nós terminamos essas fichas de hoje e voltamos amanhã para fazer mais fichas.